Gravação iniciada. Boa tarde a todos os alunos de ADM do primeiro ano. Vamos hoje para a nossa aula síncrona de número 5, nosso quinto encontro. E a gente vai continuar o assunto que a gente começou na aula passada, que são conjuntos numéricos. Assunto esse que, inclusive, já está caindo na prova que vocês devem entregar na quinta-feira, não é verdade? Vamos continuar a falar sobre esses assuntos, né? Os conjuntos numéricos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, fazer algum comentário? Professor, Diga. eu posso entregar até quinta, que horas? Pela tarde também pode? Pode. Eu vou aceitar até às 18 horas. Certo, obrigada. Tá bom? Então, fica assim combinado que vai ser quinta-feira até às 18 horas. Mais alguém? Professor, Diga. se terminar a prova antes de quinta-feira, pode entregar? Pode. Se entregar, se terminar hoje, já pode mandar hoje. Manda pelo Zap e pelo privado. Ok, Érica? Tá bom. Tá. Abner, suas consultas via Zap estão funcionando? Estão ajudando ou não? Abner? Abner em silêncio. Então, não. Sim, professor, está ajudando muito. É? Que bom, que bom. Vocês perceberam, né, que eu vou ser disponível. Agora, uma coisa que eu não vou fazer, que já tem gente fazendo para mim, é chegar a mandar a resolução, professor, está certo? Eu não vou corrigir a questão previamente, não posso, né? Aí estaria quase que né, uma ajuda que eu acho excessiva. Agora, se na sua solução você tem dúvida em algum ponto, você bota a sua solução e diz, professor, daqui para cá, essa etapa está correta, eu usei a regra de sinais corretamente, professor, daqui para cá, eu somei frações corretamente. Então, claro que essas perguntas podem e devem ser feitas. Agora, chegar a mandar a questão toda e dizer, tá certo, professor? Aí eu não vou responder se está certo ou não, tá? Mas, quando você tem dúvidas em alguma etapa, você chega e fala e eu vou tentar ajudar nessas dúvidas. Tem muita gente fazendo as questões da prova sem ver os vídeos. Os vídeos do alicerce, né? Tem gente que está com dúvida em frações. Tem um vídeo de alicerce, do alicerce para as frações. Tem gente fazendo as questões com dúvida em regra de sinais. Tem um vídeo do alicerce com regra de sinais. Então, o material que eu disponibilizei é justamente para ser usado. E tem gente que não está usando o material que está colocado lá no nosso planejamento. Então, sugiro que vocês olhem o nosso planejamento e percebam que ele foi feito para ser usado. Inclusive, eu vou começar a aula aqui compartilhando logo ele, tá? O planejamento logo para... Professor, Oi. tem até umas questões que estão parecidas, né, com a da prova. Eu não estou entendendo a sua pergunta. Você está falando parecida com o quê? Com a prova passada? Tipo, Não, dessa prova tem algumas questões, tipo, da apostila, que tá um pouco parecida. Ah, sim, tem. Tem questões que estão bem parecidas, sim. Concordo com a senhorita, porque foi tirada da apostila. Então, quem fez a apostila, né, não está encontrando maiores dificuldades. Deixa eu abrir aqui, educação, João Câmara, ensino, plano de ensino, ADM, planejamento. Pronto.
Vocês estão vendo, pessoal, o meu Sim. Word? Sim, professor. Tá. Sim, sim. Então, vamos lá. Só para localizar vocês, nós estamos em que linha aí do planejamento? Que linha amarela? Quinta linha amarela, não é isso? Aqui, ó. Né? Hoje é o nosso quinto encontro, que engloba as aulas 9 e 10. A gente vai trabalhar conjunto dos números nacionais. E aqui, ó, aqui a de matemática básica eu já tinha colocado aqui e não tinha colocado aqui, ó. Para números nacionais, se faz necessário os vídeos de 2 a o vídeo 4 de matemática básica. Porque o vídeo 2 e 3 são sobre frações e o vídeo 4 é sobre decimais. Então, para o que eu vou falar na aula de hoje, mas assim, eu não me preocupei tanto, porque eu já indiquei esses vídeos para vários alunos no privado, né? Que eles demonstraram dúvidas na operação com frações e com decimais. Então, esses vídeos aqui, 2, 3 e 4 do Alicerce, eles são muito importantes. Para os irracionais, eu recomendo, aqui já vou atualizar logo para a próxima aula, ó, recomendo vídeo 40 de matemática básica, é o vídeo sobre radiciação, que eu acho que é o vídeo 8. Para eu não informar errado, deixa eu abrir aqui a lista. Para eu não informar errado a vocês, deixa eu abrir aqui a relação de tópicos do Alicerce. Pronto. Tá aqui, ó. São esses vídeos que eu me referi. Então, os que eu acabei de colocar são esses 3 aqui, ó. Esses 3 vídeos aqui, ó. Até aqui, ó. 3, desculpa, o 2 não. Aqui o 3, o 4 e o 5. Eu botei lá certo? 3, 4, 5. Deixa eu ver se eu botei o certo, que é o 3, 4 e 5. Não, botei errado. Botei de 2 a 4. É de 3. Pronto. E esse agora, para a próxima aula eu vou falar dos irracionais. E aí, desse da próxima aula, eu vou precisar dessa parte aqui de radiciação, ó. Essa parte aqui, os vídeos 9 e 10, ó. Isso para a próxima aula, tá? Mas eu já vou botar aqui no planejamento para vocês verem. Então, o vídeo de matemática básica aqui é o 9 a 9 e 10. Vídeo 40 de matemática básica, 10, vírgula. Pronto. Então, nessa lista, inicialmente, eu não tinha colocado ainda os vídeos do Alicerce. Agora eu estou colocando, tá? É por isso que estavam sem os vídeos do Alicerce. Agora já estão. Pronto, atualizei, inclusive, até a próxima aula. Deixa eu salvar isso aqui. Pronto, então, recapitulando, nós estamos aqui na aula de hoje, no dia 14/6, e vamos falar um pouquinho sobre os números racionais, que eu já comecei a falar um pouquinho na aula passada, e vamos continuar na aula de hoje, tá certo? Antes disso, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Mais? Sobre conteúdo? Não, sobre o conteúdo não, mas tem várias pessoas que estão tentando entrar na sua aula e não estão conseguindo. É sério? Sim, elas estão dizendo lá no grupo. Falando lá no grupo. Quem são? Por exemplo? Deixa eu ver. Eu recebi agora um chamado, mas a pessoa não coloca o nome, é só pela foto. Ana Clara.
Evelyn Letícia e Isadora Lira. O que eu vou fazer, então, é pegar, copiar o link, já está copiado, e eu vou colocar o link no nosso grupo, tá bom? É o que eu acho que eu posso fazer. Não sei se ao colocar o link vai resolver. Tá abrindo aqui meu WhatsApp. Só um instante, por favor. Abrindo ainda, um pouquinho de paciência. Isadora parece que respondeu, né? Agora entrou. Tá aqui o nosso grupo. Segue o link da aula de hoje. Não. Copiou. Então tem que voltar para lá. Pronto. Pronto. Está colocado agora o link da aula de hoje no nosso grupo. Juliê, você está compartilhando alguma coisa, Juliê? Acho que não. Vocês estão me ouvindo, pessoal, bem? Sim, professor. Sim, professor. Tá, então, nesse momento, 31, 34 alunos na sala. Realmente tem mais. É mas só para mim que desapareceu o quadro do professor? O meu também. O meu também. Não tá aparecendo mais não, professor, o quadro. E o quadro agora, vocês estão vendo? Ainda não. Então, deixa eu compartilhar. Também não. Então, vou compartilhar outra vez. Agora voltou, pessoal? Sim, Agora eu professor. tô vendo. Tá voltando. Sim. Pronto. Então, a gente vai falar hoje sobre os números, o conjunto. O conjunto. Está muito grosso aqui. O conjunto dos números, o quê? Racionais. Qual é a letra que representa esse conjunto mesmo? Que? Qual é o símbolo dela? É a letra Q. Opa, peraí. É a letra Q. É a letra Q. Mas também é chamado de racionais. Qual é o outro nome que eu uso? Fracionários. Fracionários. Então, quem for assistir os vídeos 3, 4 e 5, eu tinha falado 2, 3 e 4, falei errado.
É o 3, o 4, o 5 vai trabalhar lá com as frações e com os decimais. Então, uma habilidade que não dá para abrir mão, que vem de séries anteriores e que vocês precisam dominar, é saber que um número escrito que uma fração é um número, por exemplo, 1/5 é uma fração, e ele pode ser representado na forma decimal. Assim como o número 0,3 é um número decimal e pode ser representado na forma de fração. Então, vocês têm a obrigação de saber transformar um número fracionário para decimal e um número decimal para fracionário. Então, eu lanço para vocês a pergunta. Pessoal, como é que transforma um número fracionário em decimal? Vamos lá, galera. Como é que transforma um número fracionário em decimal? Como é que transforma 1/5 em decimal? 1/5 vale quanto em decimal? Escrevendo com vírgula. Vai ser que número com vírgula? 1,5. 1,5, é isso? Vocês concordam? Tá certo ou tá errado, pessoal? Isso tá errado. Tá certo? Não, não tá certo, não. Acho que é 0,5, não? Não, 1/5. O que é 1/5 de um bolo? O que é 1/5 de um bolo? Um pedaço de 5 fatias? Se você dividir um bolo em 5 fatias iguais, suponha que essas 5 fatias aqui são iguais, mentira, não tá, mas suponha que são iguais, e você comer uma dessas partes, você come 1/5 de um bolo. É a mesma coisa que comer um bolo e meio, pessoal? 1,5 não é um bolo e meio, não? É ou não é verdade? Hein, pessoal? É verdade. 1,5 é o número que está... 1,5 é o número que está entre o 1 e o 2. Eu estou certo ou eu estou errado? Tá certo. Dá certo. 0,2? Tá Então é certo. maior do que 1. É verdade que 1/5 é maior do que um bolo? Não, né? É menor do que 1. O 1 aqui, né, é o meu bolo inteiro. O número 1 seria se eu comesse um bolo inteiro. 1/5 de um bolo é menos de 1. Então, o número 1/5 tem que estar entre 0 e 1. Tem que estar aqui. E não aqui. Então, não é 1,5. Volto a perguntar para vocês. Como é que transforma a fração em 1/5 em decimal, pessoal? 0,15? Não, continua errado. Você vê que ninguém viu o vídeo 2 ainda pela cara. Professor, dá 0,2? Dá. E como é que chega nesse resultado? Você divide 1 por 5. Pronto, é exatamente isso. Fração é divisão, então você faz a divisão. Simples assim. Aí como é que divide 1 por 5? 1 é menor que 5, o que eu faço? Vai ter que fazer uma vezes Zero. 5 ou Não, como é colocar que o faz uma zero? divisão? O que eu estou Colocar perguntando o agora é zero. como é que faz uma divisão. É a minha pergunta. Colocar o zero. Vai Coloca adicionar o zero, vai colocar 0, 0,2. isso. E e agora vai dá colocar 2 vezes 5. vai dar 2. 2 vezes 5, 10. Para Aí, 10. Então, é o que a colega respondeu. O número 1/5 é a mesma coisa que o número 0,2. Onde é que está o 0,2 aqui na reta? Se eu dividir aqui em 5 pedaços iguais, atenção, hein? 1, 2, 3, 4, 5, são 5 pedaços. Esse cara é o 0,2. Esse aqui vai ser quem? Zero 0,3? Não. Tá 0,4. dando de 2 em 2. A 0,6. 6. E aqui? 0,8. Exatamente, que eu estou indo de 2 em 2. Se eu tivesse dividido em 10 pedaços, aí sim seria o 0,1, 0,2, 0,3, não. Mas eu dividi em 5 pedaços. Então, pessoal, o número
1 quinto é igual ao número 0,2. Será que eu fui claro ou não? Sim. Na forma com vírgula, você chama decimal. Na forma de fração, você chama forma fracionária. Então, ambos são números racionais. Ambos são números fracionários, são inclusive o mesmo número. Então, 1 quinto é a mesma coisa que 0,2. Está bem claro a igualdade entre os números, pessoal? Agora, Sim, professor. se eu perguntar, sim, aí beleza. Então já sabemos transformar de fração para decimal. E como é que faz agora o contrário? Como é que faz agora de decimal para fracionário? Então, por exemplo, esse 0,3 que está aqui, quanto é que ele vale na forma fracionária? Ninguém sabe transformar? 3 sobre 1. Não. 3 sobre 10. 3 sobre 1 vale 3. E 0,3 não é igual a 3, né? 0,3 é diferente de 3, né? São números diferentes. Faz o decimal vezes 3 10. sobre 10. A resposta é 3 sobre 10. Você poderia falar para mim como é que foi a regra para chegar nesse 3 décimos, ou 3 sobre 10? Porque depois da vírgula só tem um número. E isso, que número é esse que tem depois da vírgula? É o 3, não é isso? Você bota ele aonde? Exatamente. Você bota ele aonde? No numerador. Exatamente. Então, o número que está aqui, na verdade, não é o número que está depois da vírgula. Depois eu vou comentar que essa frase tem uma imperfeição, mas eu vou comentar depois. Mas coloca aqui e depois, coloca o que embaixo, no denominador? Vamos dar mais exemplos. Vamos dar mais exemplos. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Se eu quisesse transformar 0,15 em fração, como é que seria? 15 Sabe? sobre 100. 15 sobre 100. É exatamente isso. Se eu quisesse transformar 0,008 em fração, como é que ficaria? 008 sobre 1000. Não precisa escrever 008, né? Porque só 8, né? Pode colocar só 8 mesmo? Claro. 008, você vai... Alguma vez na feira, você foi na feira e perguntou, me dê 008 laranjas? O zero à esquerda, né? O zero à esquerda, a gente fala que não serve para nada, né? Desculpa. Concordam, pessoal? Alguém já te chamou alguma vez, você é um zero à esquerda, não? Se alguém já falou isso para você, ele tava né, falando coisa, querendo dizer que você não tem utilidade. Que é complicado, né? Então, aqui é 8 sobre 1000. 0,09. Como é que seria em decimal? 9 Desculpa, como sobre é que seria em 10. fracionário, em fração? 9 sobre 10. Sobre 10, não. Sobre Sobre 100. 100. Sobre 100. 9 sobre 100. Vou dar mais um exemplo. 2,3. Em fração, como é que seria? 23 sobre 10. Pronto. Agora, depois de eu dar 4 exemplos, alguém me arriscaria explicar como é que faz a transformação de decimal em fração? Uma regra geral, como é que é? Se for explicar para alguém, quem é que eu boto no numerador? Quem é que eu boto no denominador na hora que eu vou criar a fração?
Esse número 0,15, se eu apagar a vírgula, ele vira que número? O 15, professor. Vira 15, exatamente. Esse número 0,008, se eu apagar a vírgula, vira que número? 8. 8. Vira 8. Esse 0,09, se eu tirar a vírgula, vira que número? 9. 9. Esse 2,3, se eu tirar a vírgula, vira que número? 23. 23. Então, quem é que vai para o numerador, pessoal? O número antes da vírgula? Não, não foi o antes da vírgula. O 23 aqui não teve antes e depois. Eu botei todo mundo. O que eu fiz foi tirar a vírgula, não? Não é não? Eu escrevo no numerador o número sem a vírgula. Não é simples, não? Eu escrevo no numerador o número sem a vírgula. 0,15 sem a vírgula não vira 15, não, pessoal? 0,008 sem a vírgula não vira 8? Então, o que eu escrevo no numerador é o número sem a vírgula. Professor, Oi. no caso, o número da casa de baixo vai depender do número de zeros, né? Do número decimal? O número de casas decimais, você quer dizer, não é isso? Porque aqui, ó, Sim. esse cara aqui tem quantas... O que é que eu chamo de casa decimal? O que a gente chama de casa decimal são os algarismos que estão à direita da vírgula. Aqui tem quantas casas decimais? Ou seja, tem quantos algarismos à direita da vírgula, pessoal? No primeiro aqui. Duas? Duas. E aqui? Então vai colocar 2 zeros. Exatamente. E aqui? Aonde, professor? Nesse segundo agora. Nesse segundo, tem 3. Então, eu vou botar quantos zeros? 3. 3, né? Ó, aqui eu botei 2 zeros. Aqui 3 zeros. Aqui, nesse aqui. Eu vou colocar 1 zero. Quantas casas decimais tem aqui no 0,09, pessoal? Sim, 2. Duas centenas. Duas casas decimais. Olha a palavrinha que eu escrevi aqui. Casa. Opa, foi mal. Peraí. Beleza. Casa decimal. Quantas casas decimais tem o 0,15, pessoal? Gente, 2. E o 0,008? 3. 3. E o 0,09? 2. E o 2,3? 1. Vocês percebem, então, que o número de zeros corresponde ao número de casas decimais? Tá claro isso, pessoal? Então, na verdade, o número 10, vocês sabem que é uma potência 10 elevado a 1. Vocês sabem disso, né? O número 100, vocês sabem que é 10 elevado a 2. O número 100, vocês sabem que é 10 elevado a 2. O número 1000, vocês sabem que é 10 elevado a 3. Ou seja, no denominador sempre aparece potências de base 10. Olha aqui a base 10, olha aqui a base 10, olha aqui a base 10. Agora, o expoente da potência, aqui o expoente é 1, aqui o expoente é 2, aqui o expoente é 3. Então, o expoente é dado pelo número de casas decimais. Então, se eu fosse falar uma regra, professor, como se transforma um decimal em fração? Você coloque no numerador o número sem a vírgula. Essa é a regra para o numerador. E para o denominador, você coloca uma potência de base 10, onde o expoente é dado pelo número de casas decimais do número em questão. Deixa eu ir aqui para outra tela.
O número 0,25. Eu quero transformar para fração. Como é que eu faço? Quem vai estar no numerador? 25. 25. É o número sem a vírgula. Quem vai estar no denominador? 10. 100. 10. Quantas casas decimais existem no número 0,25? 2. 2. Então, 10 vai estar elevado a 2, já que são duas casas decimais, ou seja, 10 elevado a 2 a gente sabe que é 100. Como é que eu leria essa fração aqui? Alguém poderia ler essa fração para mim? Como é que eu leria esse número aí, pessoal? Qual é a leitura dele? Português. 25 centésimos. Exatamente. 25 centésimos. Eu faço essa leitura tanto para esse cara quanto para esse. Agora, vocês vão de convir que a fração 25 centésimos, ela é uma fração que pode ser reduzida, que pode ser simplificada. Né? Existe uma outra fração mais simples do que ela, que vale a mesma coisa. Alguém sabe como é que eu posso simplificar a fração 25 centésimos? Dividindo. Dividindo por quanto? 5. Exatamente. Dividindo por Por 5, tanto em cinco. cima quanto embaixo. Se eu divido 25 por 5, dá quanto? Dá quanto, pessoal? Dá 5. 5. E se eu divido 100 por 5, dá quanto? 20. 20. Quer dizer que a fração 5 vinteavos, que a leitura, obviamente, que já é diferente, a fração 5 vinteavos, ela vale a mesma coisa que a fração 25 centésimos. Só que, novamente, eu falo a mesma coisa. A fração 5 vinteavos, ela pode ser simplificada. Como é que eu posso simplificar ela de novo? Ela pode ser reduzida. Gente, como é que eu reduzo a fração 5 vinteavos? Por 5. Divido o numerador e o denominador por quanto, novamente? 5. Por 5 mais uma vez. Eu vou obter quanto aqui no numerador? 5 dividido por 5 dá quanto? 1. E embaixo. 4. O que é que eu acabo de concluir, então, pessoal? Dá para simplificar um quarto ou é a mais simples de todas? É a mais simples de todas, né? Aqui eu chamo de fração o quê, pessoal? Aquela que não pode ser mais reduzida, não pode ser mais simplificada. Como é que eu chamo? Fração irredutível. Ela não pode ser reduzida. Pessoal, você sabe dar uma utilidade prática desse número, não? Na vida real? Desse número aqui? Ninguém nunca viu esse número no dia a dia? Professor, Diga. essa técnica para reduzir a fração divide pelo menor número possível, é que pode dividir aqueles números? Você divide pelo maior, na verdade. Você já podia ter feito um salto aqui rápido, por exemplo. Você já podia ter pulado daqui para cá. Se tivesse dividido todos os dois aqui já por 25. Então, na verdade, divide pelo maior, viu? Que divida os dois. Sim. Respondido? Respondido. Né? 25 dividido por 25 dá 1. E 100 dividido por 25 dá 4. Então, na verdade, divide pelo maior. Mas eu fui devagarzinho porque fica, às vezes, difícil ver o número maior. Mas pode. Mas eu volto a repetir a pergunta que a colega mudou um pouquinho o rumo. Gente, vocês conseguem dar uma utilidade prática para o número 0,25 no dia a dia? Vocês nunca viram esse número? Eu diria que vocês veem esse número todos os dias, ou quase todos os dias. Ninguém é capaz de associar isso aqui a uma moeda, não, pessoal? 25 centavos. Ah, então é a moeda de 25 centavos.
Então, a moeda de 25 centavos é o número decimal qual, pessoal? Qual é o número decimal da moeda 25 centavos? É 0,25, ó. 25 centavos. Centavos é os centésimos. Pessoal, se você pega 4 moedas de 25 centavos, dá quanto? R$1. R$1. Então, 25 centavos não é 1/4 de real, não, pessoal? É. É. Então, valem a mesma coisa. Então, se eu fosse botar na reta, tá aqui o número 0, tá aqui o número 1. Onde é que eu colocaria o número 0,25 ou o número 1/4, que é a mesma coisa? Eu teria que dividir esse intervalo em quantos pedaços? Em 4. 4 pedaços, exatamente. Quem é esse número aqui, então? Pessoal, quem é esse primeiro tracinho preto aqui? É o número 0,25, né? 25. Quem é o segundo? 0,50? 0,50, que é a mesma coisa que 0,5, que é meio real, se fosse falar em termos de dinheiro. E esse terceiro aqui? 0,75? Exatamente. Então, vocês percebam que eu transformei de decimal para fração e cheguei daqui para cá. Se eu fosse fazer a volta, se eu quisesse transformar 1/4 em 0,25, o que é que eu iria fazer? Gente, transformar 1/4 em 0,25, o que é que eu faço? Ia dividir? Já foi falado aqui hoje, pessoal. Dividir 1 quanto? por 4. Exatamente. Quem dividir 1 por 4 vai chegar em 0,25. Como é que faz? 1 é menor que 4. Eu boto um 0 aqui e boto o 0 aqui. 10 dividido por 4, dá quanto? 2. 2. 2 vezes 4, 8. Para 10, 8. sobra 2. Baixo um 0, 20 por 4. 5. 5. Resto 0, não é isso, pessoal? É. Voltou para onde eu queria? Eu fiz a ida e fiz a volta, pessoal. Funciona realmente? Funciona, né? Então, 1/5 vale quanto em decimal? (0,20, professor? Exatamente. 0,2 ou 0,20. Outra observação que merece aqui detalhe é o seguinte. Quem é maior? 4 ou 40? 40. 40 é maior. Então, eu boto aqui o sinal de menor. 4 é menor que 40. E quem é maior aqui? O 7... Não. O 0,7 ou 0,70? 0,70? 0,7. Ambos são Eles são iguais. iguais. 0,7. Eles são iguais. Por quê, pessoal? Eles são iguais. Porque vai ter um 0 atrás do 7 aí. Por que a pessoa acha absurdo ser igual? Professor, não pode ser igual. 7, professor, eu sei que 7 é menor que 70, professor. Porque está igual, professor. Que absurdo é esse? Mas transforme 0,7 em fração. Como é que seria transformar 0,7 em fração? Usando a regrinha que a gente acabou de aprender. 7. Sobre 10. 7 sobre 10. Só tem uma casa decimal. Como é que seria o número 0,70 transformado em fração? 7 sobre 100?
7 não. 70 sobre 100. 70 sobre 100. 70, porque qual foi a regra que eu falei agora que a senhorita não obedeceu? Se você tirar do 0,70, se você tirar a vírgula, esse número aqui qual é? Que número é esse aqui, sem a vírgula? 70. É 70, esse cara não serve de nada, então é 70. E quem vai ser o denominador? 100. Por que vai ser 100? Porque tem duas casas decimal. Perfeito, exatamente. E essa fração 70 sobre 100, ela pode ser simplificada, pessoal? Pode. Por quanto? Por 7? Não. Se termina em 0. Certo. Todo número que termina em 0 é divisível por quanto? Por 10. Por 10. Eu posso dividir por 10. Quanto é 70 dividido por 10? 7 sobre 10. Eu fiz a pergunta, quanto é 70 dividido por 10? 7. 7. E quanto é 100 dividido por 10? 10. 10. Pessoal, deu igual? Deu igual? Deu. Conclusão. Nos números decimais, quem não vale nada é o 0 à direita agora, ó. Esse cara não vale de nada. Enquanto nos números sem vírgula, né? Quem não vale nada é o 0 à esquerda. Nos números com vírgula, quem não vale nada é o 0 à direita. Então, se algum dia alguém te chamar novamente de um 0 à esquerda, o 0 à esquerda no decimal, ele interfere sim. Olha agora aqui esses dois casos, ó. Quem é maior? 0,7 ou 0,007? 0,07. 0,07 é maior? É isso? 0,7. 0,7 é maior? Esse aqui é maior, então? É isso? Errei. É esse da esquerda que é maior? Sim. Por quê? Tá certo. Por que é maior? Qual seria a fração que eu escreveria aqui? Qual seria a fração associada a 0,7? Nós já fizemos hoje. 7 sobre 10. Seria 7 sobre 10. E qual seria a fração associada aqui a 0,07? Sete sobre 10. Sobre 10, não. Sobre 100. Sobre 100. Sobre 100 tem quantas casas decimais? Tem duas. E você come mais um bolo. Se você dividir ele em 10 pedaços e comer 7 pedaços, ou você come mais um bolo se você dividir em 100 pedaços e comer os mesmos 7 pedaços? Onde é que você come mais? Você tem 2 bolos, né? Um você vai dividir em 10 pedaços. Eu vou sofrer aqui para dividir em 10. Imagine para 100. 3, 4, 5. 6, 7. Bom, tá aqui 10 pedaços. Aí você come 7. 7 pedaços. Aí você pinta 7 aqui. Aí o outro você vai dividir em 100 pedaços. 100 pedaços. É claro que eu vou sofrer aqui para dividir nesses 100 pedaços, né? Eu não vou conseguir fazer todos aqui. Vou ficar até amanhã fazendo. A mão livre eu não vou conseguir. Muito mal dividido aqui. Já tem 5 pedaços, mas não está nada igual. Nada igual. Deixa eu fazer aqui. 1, 2, 3, 4, 5.
Pronto, aqui está um pouquinho melhor. Mas aí você agora divide cada um em 10 pedaços aqui, ó. Cada um desse agora em 10 pedaços. Aí não vou ter como dividir. Mas aqui eu vou comer 7 pedacinhos muito pequenos, pessoal. Enquanto o pedaço aqui é muito maior. Então, é claro que a fração 7 décimos, comer 7 pedaços de um bolo que eu dividi em 10, eu como muito mais bolo do que se eu pegar esse mesmo bolo e dividir em 100 pedaços e comer os mesmos 7, quer dizer, comer 7 de novo. Só que agora o pedaço daqui é muito menor. Essa seria uma justificativa para dizer que 0,7 é maior que 0,07. Deixa eu deixar o quadro aqui limpo. Alguém poderia me dar outra justificativa para provar que 0,7 é maior que 0,007? Outra justificativa. Mais simples do que essa. Essa de fração é muito mais demorada, tem uma muito mais simples. 0,7, se eu escrever ele com 2 casas decimais, viraria que número, pessoal? Se eu escrever com 2 casas decimais, qual é o número que é igual a 0,7? Nós já falamos... Oi? 70. 0,70. Se eu escrever, então, agora 0,70, fica mais fácil concordar que 70 é maior que 7? Fica, né? A comparação entre números decimais é muito mais rápida que a comparação de números fracionários. Se eu perguntar a vocês, quem é maior? 1,3 ou 2,4? Quem é maior? 2,4. Por quê? Porque você comparou a parte inteira, não é isso? O número 2 é maior que o número 1, não foi? Não é essa a ideia, não? Tô certo ou tô errado? Tá certo. Se eu perguntar agora, quem é maior? 1,3 ou 1,5? Quem é maior, pessoal? 1,5. Por quê? 1,5. Por quê? O 5 é maior que o 3. Porque o 5 é maior que o 3. Veja que... E por que você não olhou para a parte inteira agora? No anterior, ele tinha olhado para a parte inteira. Por que não olhou para a parte inteira Porque agora? tá igual? Exatamente. Porque tá igual. Exatamente. Isso aí. Atenção, hein? Quem é maior? 1,3... Quem é maior? 1,3 não. 1,4 ou 1,37? Quem é maior? 1,4. 1,4 é maior. Por quê? Ó, agora é maior. Eu tinha botado aqui nos outros anteriores menor. 1,4 é maior, tá certo. Por quê? Porque Não é pela a parte segunda inteira, é? A casa parte inteira é o quê? A parte inteira é o quê? igual. Igual. Agora, quando você Mas pega a o segunda primeiro casa é maior. algarismo depois da vírgula, quem é maior? O 4 ou o 3? 4. O 4. Então, esse cara é maior. Esse seria um argumento. Aí todo mundo se convence na hora que eu deixo claro que 1,4 é a mesma coisa que 1,40. Porque no número decimal, o 0 à direita não vale nada. E na hora que eu escrevo 1,40, eu acho que fica mais fácil concordar que 40 é maior que 37, né? A maior parte das pessoas ia querer comparar 4 com 37. E usando essa ideia, diria que 1,4 é menor que 1,37, porque 4 é menor que 37. Mas isso está
Errado. Você tem que comparar algarismo por algarismo. Mais um exemplo. 2,451 e 2,452. Ou seja, 2 inteiros e 451 milésimos e 2 inteiros e 452 milésimos. Quem é maior? 200 e 452. Exatamente. Então, o da esquerda é menor, não é isso? Esse cara é menor do que esse. Por quê? É pelo primeiro algarismo, não? Não. Não. E pelo Os segundo? 3 primeiros são iguais. Mas Os o último 3 não. primeiros são iguais. Quem vai determinar o desempate é o quarto algarismo. Então, comparar números decimais é muito mais rápido do que comparar frações. Eu vou agora perguntar a vocês quem é maior. 5 sextos ou 7 oitavos? Quem é maior? Estou aguardando vocês. Alguém teria alguma ideia de como é que eu posso comparar essas duas frações? Eu posso desenhar as frações. Ó. Essa aqui dá para desenhar. Tem 5 sextos. É dividir um objeto em 6 partes iguais e pintar quantas? Pintar quantas, pessoal? 5. 5. Pronto. 5 sextos é isso aqui. E o que é 7 oitavos? É pegar o mesmo objeto, e dividir agora em quantas partes? 8. Em 7. Peraí, em quantas partes? Em 8 Em 8 partes. Eu vou e dividir pinta em 7. 8 partes. E pinta 7. E pinta 7. Então, olha, responda corretamente. Ah, tá. Eu troquei. E eu pergunto, onde é que você come mais bolo? Você come mais bolo aqui na esquerda ou você come mais bolo aqui na direita? Da direita. Na Na direita. direita. Exatamente. Então, intuitivamente, dá para perceber que esse pedaço aqui ele é maior, esse buraco aqui ele é maior, esse buraco aqui que está faltando é menor. Então, 5 sextos é menor do que 7 oitavos. Alguém poderia dar outra maneira de reconhecer que 5 sextos é menor que 7 oitavos? Aqui foi a primeira maneira. Vamos agora ver uma segunda maneira de comparar 5 sextos e 7 oitavos. Alguém poderia dar uma outra solução? A gente não aprendeu a transformar fração em decimal na aula de hoje, não? Sim. Então, qual é a sugestão? Boa. Vai dividir o 5 pelo 6. Dividir. Pronto. Depois o 7 pelo 8. Exatamente. Para escrever ele aqui em É. decimal, divide Em o 7 decimal, aí pelo você 8 vai olhar. e depois vai comparar os decimais. Exatamente. Então, o que eu falei na aula de hoje não é para enfeitar, é para usar. Quanto é 5 dividido por 6, pessoal? Me ajudem. 1. Eita, 5 dividido por 6 vai dar 1? Eu tô chocado agora. Não. 5 Porque é ainda menor que tem 6. sobra resto. Ah, eu boto aqui o 0 e vai dar quanto? Tabuada do 6. Eu preciso da tabuada do 6. 6 vezes 1, 6 vezes 2, 6 vezes 3, 6 vezes 4, 6 vezes 5, 6 vezes 6, até chegar num número que fique bem próximo de 50, mas não ultrapasse. 6 vezes quanto? 9. 6 vezes 9 dá 8. 54. Passa. 8. 6 vezes 8 dá 48. Quanto é o resto? 2, né? O próximo zero é automático. 20 dividido por 3. Por 6. Vai dar quanto agora?
3. 3. 3 vezes 6, 18. Para 20 sobra 2. Baixa o 0. Vai dar quanto? 3. 3 de novo e assim vai. E vai dar o quê? Como é que chama um número assim? Dízima periódica. Vai dar uma dízima, exatamente. Então, a dízima também é um número racional, pessoal? Sim ou não? Sim? Sim, porque ele é obtido pela razão de dois números inteiros. A definição de racional é isso, é a divisão entre dois números inteiros. 5 é inteiro, 6 é inteiro, então a divisão de inteiros é um racional. Pronto, cheguei aqui e acabei de descobrir que 5 sextos é um número decimal, 0,83333, e não acaba nunca. E os 7 oitavos? Vai dar quanto? Me ajudem, pessoal? Botei um 0 aí atrás de novo. Aí eu preciso da tabela do 8 agora. 8 vezes 1, 8 vezes 2, 8 vezes 3, 8 vezes 4, 8 vezes 5. Qual é o que eu vou botar aqui? Seis. Não, 8 vezes 6 é 48. Tá muito abaixo. 8 vezes 8, exatamente, que dá 64. Se eu botasse 9, 8 vezes 9 daria 72, já passaria. Pronto, subtraio, dá quanto? 6, né? E agora? 7. 7. 7 vezes 8 vai dar 56. Quanto é que vai dar o resto? Gente, o resto, gente, 60 menos 56. Vai dar 4, né? 14. Aí baixa o 0 e vai dar quanto agora? 5. 5. E é um número decimal finito. Ele acaba aqui, ó. Então, é um decimal finito. Então, os números racionais podem ter decimais infinitos e podem ter decimais finitos. Quem é maior, 0,8333 reticências ou 0,875? O primeiro algarismo dá empate. Não é isso? No segundo algarismo, também dá empate. E no terceiro agora? Quem ganha? Quem é maior, pessoal? 3 ou 7? 7. Confirmando que esse número é menor do que esse. Acabei de ensinar a segunda maneira de comparar duas frações. Se achou pouco, eu vou ensinar uma terceira maneira, que eu considero também talvez a mais rápida de todas, na minha opinião. Que é perceber que tanto o número 6 e o número 8, ou seja, os denominadores, todos eles são divisíveis por 24. Ou seja, se você faz o MMC de 6 e de 8, vai dar exatamente esse cara aqui, vai dar 24. Eu divido por 2, divido por 2, divido por 2. E agora divido por 3. Se eu multiplico 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24. Quer dizer o seguinte, eu posso reescrever essas frações com um novo denominador 24. E é bom negócio que a gente trabalhe com o menor denominador possível. E o menor denominador possível é dado pelo MMC, que é o menor múltiplo comum a 6 e a 8. Mas aí eu tenho que terminar de achar a fração. Qual é a fração que tem denominador 24 e que é igual a 5 sextos, pessoal? Foi bem Lara que ele saiu, porque ela não estava fazendo. Por certo, ele não fez ainda. Alguém não viu o que alguém falou aí? Para passar de 6 para 24, eu tenho que multiplicar por quanto aqui o 6 para chegar no 24? 4.
por 4. Adivinha o que eu faço, então, com o 5 aqui? Multiplico por 4 também. Vai dar que fração? 20. 4 vezes 5 dá quanto? 20. Pronto. Então, a fração 20 e 24 avos é equivalente, olha essa palavrinha muito importante, fração equivalente, é uma fração que vale a mesma coisa. Só que a fração 5/6 era uma fração irredutível, e a fração 20, alguém está com o som ligado que está atrapalhando a aula. E a fração 5/6 é equivalente à fração 20 e 24 avos. Vamos fazer a mesma coisa agora do outro lado. Para passar de 8 para 24, eu multiplico por quanto? 3. Então, para passar agora, para ter uma fração equivalente, eu devo multiplicar o 7 por quanto, então? Por 3. E vai dar quanto no numerador? 21. E quem é maior? Agora, eles têm o mesmo denominador. Quem é maior? A fração 20 e 24 avos ou a fração 21 e 24 avos? 21 e 24. Porque em ambas aqui você divide, né, o objeto na mesma quantidade de partes, que é 24, mas aqui você vai tomar 20 e aqui você vai tomar 21. E, obviamente, 21 é maior do que 20. Comprovando, então, que esse cara daqui é menor do que esse. Pessoal, eu acabo de dar 3 maneiras diferentes de vocês trabalharem, compararem frações. É para ontem a necessidade de vocês verem os vídeos 3, 4 e 5 lá do Alicerce. É para ontem. O aluno que não sabe transformar de decimal para fração e vice-versa, de fração para decimal, é um aluno que não vai ter sucesso em matemática. Porque essa habilidade vai aparecer na frente 200 outras vezes. Vocês vão trabalhar com fração muitas vezes. Em toda a prova daqui para frente vai aparecer fração e você eventualmente vai ter que transformar para decimal ou em algum outro caso vai ser dado um decimal que vocês vão ter que transformar em fração. Então essa habilidade que eu estou tocando, que eu toquei na aula de hoje, é uma habilidade básica. A aula que eu dei hoje foi da matéria do primeiro ano mesmo? Vocês acham ou não? Essa matéria que eu falei hoje é do primeiro ano do ensino médio? O que é que vocês acham? Não. Não é. Não é. Eu fiz agora uma revisão com vocês de assunto do fundamental. Coisa que eu não vou fazer nas outras aulas. Abri uma exceção agora, porque eu percebo que a maioria de vocês não dominam o conhecimento básico. Então, eu preciso tocar nesse conhecimento básico, mas agora eu tenho que falar de forma muito clara. Vocês precisam aprender esse conhecimento básico. E acho que vão aprender bem se assistirem aos vídeos 3, 4 e 5 lá da playlist do Alicerce. São 2 vídeos sobre fração e um vídeo sobre decimal. Tudo que eu falei na aula de hoje aqui, tudo não, mas a maior parte do que eu falei na aula de hoje aqui vai ter nos vídeos. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, algum registro? Inclusive, a próxima aula de Alicerce vai ser sobre fração. Exatamente. E eu pedi, exatamente, lá com o Djaí, não é isso? Isso. Pronto. Então, se você assistir a esse vídeo, você vai estar atendendo a 2 senhores diferentes. Ou seja, a minha cobrança e a cobrança lá de Djaí. Mas o que a gente está tentando para dizer para vocês é o óbvio. Vocês já deviam ter aprendido isso e não aprenderam. E se não aprenderem isso, não vão conseguir terminar o primeiro ano. Então, é hora de aprender esse conhecimento básico. Na prova P1, não tem equação que tem fração, pessoal? Eu estou certo ou estou errado? Não tem uma equação de primeiro grau que tem fração? Tem. Tem. Pois você não tem ideia das coisas que eu já vi. Professor, veja se eu fiz está certo. E a pessoa vai fazer a operação com fração e erra na fração. Já foram, eu diria, mais de 5 alunos
que já mandaram para mim a solução, e o erro está justamente aonde? Em fração. Qual é a conclusão que eu chego? Que esse aluno não aprendeu fração direito, mas a gente não vai ficar lamentando, porque não aprendeu, é hora de correr atrás do prejuízo. Vamos fazer isso. E ainda bem que a gente já tem esses vídeos, né? Eu gravei esses vídeos, atenção, hein? Eu gravei esses vídeos em março. Quer dizer que a turma que eu dei ano passado, eu não tinha esses vídeos, não. Então, esse material que eu estou disponibilizando para vocês é um material que eu acabei de gravar, porque março é relativamente recente. Tem pouco tempo que eu gravei. E acho que vão ajudar bastante. Porque lá eu falo uma velocidade, cada vídeo lá deve estar na faixa de uns 40 minutos. Então, 40 mais 40 mais 40, só aí já dá 2 horas de vídeo, né? A aula de hoje já acabou o nosso tempo, já passei do tempo, ó, nossa aula vai até só 4h30, já estou passando do tempo, e falei muito pouca coisa. Agora toquei em coisas importantes, ou não, pessoal? Se vocês pudessem resumir a aula de hoje, o que é que eu falei na aula de hoje? Fração, números decimais. Como transformar a fração em decimal e como transformar a decimal em fração. Não foi uma coisa da aula de hoje? Sim. Outra coisa fundamental da aula de hoje. Como comparar 2 decimais, como comparar 2 frações. Isso é essencial. Então, eu toquei no coração. Tem que aprender isso aí, mas tenho certeza que com os vídeos lá, 3, 4 e 5, vocês vão aprender direitinho, tá? Agora, então, de novo, não tenho muito mais tempo para falar de racional, conforme prevê o nosso planejamento. A aula de quinta-feira já vai ser sobre números irracionais, e aí eu preciso que vocês assistam aos vídeos 9 e 10. Eu preciso que vocês saibam trabalhar com raízes. Então, os vídeos 9 e 10 são para quinta-feira. Assistam os vídeos 9 e 10, né? Além dos vídeos 9 e 10, tem um vídeo de Ferreto, tem um vídeo meu do primeiro ano, né? E tem um vídeo também, que vocês devem assistir, onde eu falo lá de intervalos. Esse vídeo de intervalos, que tem uma aula lá, qual é a aula aqui, que eu só ver aqui o planejamento rapidinho, é o meu vídeo de números do primeiro ano, o meu vídeo de número 7, tá? Não, é isso. 4, 5, 6, 7. Exatamente, acho que meu vídeo número 7, onde eu falo, nesse vídeo, de intervalos. Quem vê esse vídeo vai saber resolver a questão 10 da prova. Tá? Se quiser resolver a questão 10 da prova, tem que saber o que é intervalo. E só vai aprender o que é intervalo depois que aprender lá essa aula dos irracionais, porque, na verdade, os intervalos são subconjunto dos reais. Então, só depois que eu falo dos reais é que dá para falar dos intervalos. Tá? Então, quem quiser fazer intervalo corretamente, já deve lá ver o vídeo número 7 da playlist do primeiro ano. Pessoal, espero ter ajudado de alguma forma, espero ter contribuído com algum conhecimento básico. Agora, eu tenho convicção e certeza que a bola está com vocês. Vocês precisam ver os vídeos e correr as atividades. Bem, terminado a aula, eu considero nesse momento a aula terminada. A gente combinou, uma aluna pediu o quê? O que uma aluna pediu para mim, para fazer hoje depois do final da aula? Encerrar. Não, uma aluna pediu outra coisa. O que é que pediu? Tem uma aluna do primeiro ano que pediu para fazer alguma coisa. Ela não está presente, não? Ah, então ela não está presente, né? Porque essa aluna tinha pedido para, depois que terminasse a aula 4h30, professor, o senhor pode fazer algumas coisas das questões da prova? Você pode tirar algumas dúvidas sobre as questões da prova? Eu falei, sim, posso. O que é que vocês acham disso? Ótimo.
Ótimo, Viliane. É bom. Você tem dúvidas a perguntar, Viliane? Sim, maravilhoso. Vocês têm dúvidas para perguntar? Sim. Pronto. Então, essa é a ideia. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar a aula, tá? Porque o tema dessa aula é 1. E vou reabrir agora uma nova aula com o nome de CA, e vai ser o nosso primeiro CA, uma aula de dúvidas. Pode ser, pessoal? Ótimo. Sim, professor. Então, podemos sair todos, e eu vou abrir agora uma nova aula que vai ser um CA. Podemos sair todos, podem sair. Dá. Até daqui a pouquinho. Professor, Oi. eu não sei se vai dar para mim ir, porque eu tenho compromisso agora. Tudo bem, mas a aula fica gravada e você pode ver depois, Analice. Tá bom. Bom? Podemos Mas sair. eu vou tentar ver, tentar assistir. Tá bom então, Analice. Ok? Professor, Oi. Podem sair, pessoal. Fala, Natália. eu tenho uma dúvida. Eu vou ter que sair agora, mas eu quero fazer uma pergunta bem rapidinho. Fala. Tipo assim, se eu fiz o diagrama, aí tipo assim, tem o conjunto universo, né? Aí tipo eu tenho que subtrair pelo conjunto Não, universo. você já quer tirar dúvida, você quer tirar dúvida de, não, eu vou fazer no CA. Vamos fazer no CA que eu preciso encerrar a reunião. Vamos fazer no CA? Esteja no CA, e se não tiver, depois você fala no privado. Aí eu tiro a dúvida no privado. Ah, obrigada. Vou encerrar a reunião, podemos sair. Vou encerrar.